Glória a Deus. Coisa boa adorar o Senhor. Foi para isso que nós somos gerados. Coisa boa. Aleluia. Glória a Deus. Gente, passou rápido esse ano. Não foi dizer que foi fácil, mas passamos lutas, pelejas, meu Deus do céu. E a palavra, do início do ano foi organização, se organizar. E a gente não entendia o porquê, E aí, à medida que as coisas foram acontecendo, a gente foi entendendo. Mas a palavra de hoje é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1, que tem muito a ver com Ebenezer. Nós, semana passada, ainda comentamos os acontecimentos do final do ano. E de lá para cá, já 2 aeronaves de porte grande caíram. E eu trabalhei com aviões desde 1984. Então, é tempo, 40 anos atrás eu ingressei na aviação civil, fiz cursos também na aeronáutica, fiz cursos no exterior. Por último, eu era inspetor de qualidade, inspetor de manutenção, inspetor grau IO, que é o inspetor mais acima, o que inspeciona a inspeção. Dei aula também na escola de aviação lá em interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Mas sempre me questiono, digo, por que no final do ano acontecem tantas catástrofes, Coincidência, o que é isso? E nós estávamos em casa hoje ainda conversando, eu e a Pati, e estávamos tentando entender as coisas de Deus, porque Deus sempre está no controle. E óbvio que não é Deus que vai fazer as coisas más acontecer, mas há uma permissão a partir das ações do homem, onde as coisas más ou boas vão acontecer, de acordo com o posicionamento das pessoas, de acordo com a igreja. Então há sim uma liberação, porque há momentos que nós vemos as atrocidades, as injustiças cometidas. Nós vemos muitas vezes as pessoas de bem sendo presas com sentenças altíssimas, e vemos pessoas malignas às soltas. E nos perguntamos, como assim, Deus? Por que, Deus? Porém, a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Ainda que pessoas podem ser más, pessoas podem ser boas, mas a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim principados, potestades, domínios, governos nas regiões celestes. E obviamente esses principados, governos, domínios não são do exército de Deus. Não são do exército de Deus. Por quê? Porque os anjos do Senhor são ministros que estão intercedendo, estão a favor dos santos. Então sempre que nós oramos, nós podemos pedir: Senhor,
delega os teus anjos para guardar minha vida, minha casa, minha viagem, minha família. Isso é bíblico. Você pode orar a Deus, pedir que Deus envie os anjos. Por quê? Porque são ministros de Deus que estão sim para servir o seu povo. Porém, principados, potestades, domínios, eles agem nas regiões celestiais, trazendo uma influência macro, na política, na geopolítica, no planeta inteiro. Então o planeta Terra está debaixo de algumas influências, que são liberações. Então esses acontecimentos, à medida que o ano vai acabando, parece que aceleram. É como se houvesse ali uma cota, é como se houvesse ali um número X de coisas para acontecer, que já estavam autorizadas, e de repente tem que acontecer para fechar o ano. E nós cogitávamos sobre isso, como que um ciclo fechando. O calendário que nós, na maioria do planeta, usa, acaba sendo um calendário romano, um calendário que tem uma base, e é justo até aí, né? A base justa, que é o calendário cristão, né? Que é justamente o nascimento do Senhor, que zera tudo, ainda que é uma defasagem, né, de alguns 3 anos. Então há sempre essa movimentação. No final do ano parece que aceleram os acontecimentos, como que uma influência maligna agindo em algumas pessoas, liberando coisas acontecerem nos trânsitos, nos ares, nas águas. Então é um tempo onde nós, a igreja, precisamos intensificar as nossas orações, a nossa intercessão em favor dos nossos familiares, nossa nação, que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar. Então esse ano foi um ano bem atípico aqui para o Rio Grande do Sul. Pessoas que perderam tudo 2, 3 vezes, pessoas que não acreditavam naquilo que estava acontecendo. Não, a minha mãe nasceu aqui, eu me criei aqui, nunca a água chegou, nunca encheu. Meu avô construiu essa casa. Eu fui atender, né, nesses dias idosos, e disse: não, eu moro aqui há 60, 70 anos, a água nunca veio aqui. Então algo acontece que não é meramente, não é normal, não é algo, mas são liberações. Por quê? Porque há governos, principados, domínios nas regiões celestiais, mas que nós como igreja, nós podemos interceder em favor da nossa nação, da nossa região. Você está entendendo que não é coincidência? Puxa, de lá para cá, o que aconteceu na semana, nós oramos, conversamos aqui, e coisas bem de grande porte, vamos dizer assim, acontecendo. Então nós, chegando no final desse período, temos que agradecer a Deus. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos deu muitos livramentos. Nós nem sabemos do livramento aquele carro que quase bateu, quase atropelou, aquele acidente, às vezes coisas pequenas, mas Deus nos livrou. Muitas delas a gente nem percebe. Quando esquecemos alguma coisa em casa, volta para buscar a chave, volta para desligar a luz. Aqueles segundos ali pode ser o momento onde o Senhor está te livrando de algo maior, nós não sabemos. Então você que abriu sua Bíblia aí comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Diz assim, verso 1: Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro,
consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós seus deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Servi a Ele, só Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os astarotes, e os serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo, o Israel, em Mispa, e orai por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia ali e disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus, e então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós em nome de Jesus te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos e te pedimos: Senhor, guarda, Senhor, guarda nossas famílias, guarda, Senhor, o casamento de cada um, guarda, Senhor, nossos filhos, guarda, Senhor, o emprego de cada um, guarda, Senhor, tudo que leva o nosso nome e sobrenome. Livra-nos, Senhor, da mão do inimigo. Sim, meu Deus, guarda, Pai, a igreja brasileira, guarda, Senhor, a igreja no mundo, Senhor, perseguições, afrontas. Livra-nos do mal. Sim, Pai, fala conosco, Senhor, abre nossos ouvidos espirituais, abre nosso entendimento, Senhor, que caia por terra, Pai amado, tudo aquilo que não vem de Ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vou pedir, baixa para mim um pouquinho o teclado, está muito alto aqui para mim. Aleluia. Glória a Deus. Tira 40 centavos aí do retorno. Aleluia. Glória a Deus. Melhorou, tá bom. Eu passei da tarde hoje meditando e lendo algumas coisas, buscando. Mas durante o culto o Senhor me levou para esta palavra e eu fui ver realmente o significado. E a palavra Ebenezer, ela fala justamente de uma rocha. Então o que Samuel faz, ele faz algo profético, ele pega uma rocha, ele ergue algo, mas a palavra em si significa uma rocha, uma pedra de salvação, ou seja, aponta para Jesus. E havia sim uma liberação nesse tempo, nos dias de Samuel. Se você ler os capítulos anteriores, capítulo 6, capítulo 5, capítulo 4, você vai ver que o sacerdócio em Israel estava corrompido. Eli, um sacerdote que já estava obeso,
cego, inerte, estava ali cumprindo tabela, vamos dizer assim. Então Deus permitiu que o inimigo roubasse a arca da aliança, a arca da presença, e durante muito tempo eles ficaram longe de algo que não era apenas simbólico, mas era a maneira que Deus, uma das maneiras que Deus usava para se comunicar com o povo. Mas Deus permitiu que os filisteus levassem embora. E você conhece a história, você leu sobre o dia em que a arca foi levada para o templo de Dagon, que era o deus dos filisteus. Colocaram lá em frente ao deus Dagon, e durante a madrugada o deus Dagon, ele cai, ele quebra os braços, quebra os punhos, quebra a cabeça, e eles colocam, e no outro dia acontece de novo, e os filisteus começam a sofrer tumores, hemorroidas, coisas terríveis, e eles se dão conta que o que estava causando todo esse mal era justamente algo sagrado que eles haviam trazido de uma maneira qualquer e colocado no templo deles. E eles se dão conta, eles fazem um carro, não era um carro de boi, era um carro de vacas, fazem um carro novo, colocam 2 vacas que estavam de crias novas, e eles tiveram um entendimento de que, se realmente era da vontade do Deus de Israel tirar a arca daquele lugar, as vacas com crias novas, elas iam abandonar os bezerros e iam seguir em frente, puxando a arca, e assim aconteceu. A gente sabe que a vaca que está com cria nova, ela não vai sair de redor da cria, ela vai ficar ali. Só que nesse dia, as vacas saíram pela estrada fora e foram até um determinado local. Por quê? Porque Deus estava restaurando a nação de Israel. Então eles percebem que estavam em pecado, eles se reúnem, eles clamam a Deus. Samuel, que era profeta, juiz e até mesmo sacerdote, ele clama a Deus, e eles reconhecem diante de Deus seus pecados. E de repente, aquele povo que já estava durante mais de 20 anos perseguindo, roubando, matando o povo de Israel, o povo de Deus, aquele povo se vê em uma situação que foge diante do exército de Israel. E foi um grande livramento, algo que é inexplicável. Por quê? Porque era um exército mais poderoso, já havia derrotado o exército de Israel, mas a diferença foi o clamor, o arrependimento, o reconhecimento dos pecados. E eu creio que nós que estamos encerrando um ano, estamos encerrando um ciclo, o tempo é de nós analisarmos. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco. Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Eu creio que é um tempo de nós puxarmos a responsabilidade, primeiro para mim. Então cada um deve puxar para si a responsabilidade, depois cada família, depois a igreja, depois as nações. Por quê? Porque algo está acontecendo ao redor do planeta que aponta para a volta do nosso Senhor Jesus. Os sinais, os acontecimentos no céu, na terra, nos mares, cada vez estão mais acelerados. E hoje com a mídia instantânea, hoje as pessoas estão instantaneamente gravando, transmitindo as coisas que nós demorávamos um mês para saber o que aconteceu, ou por mais que nós ligássemos as notícias no canal aberto, a gente via lá um dia depois, 2 dias depois. Agora nós vemos instantaneamente os acontecimentos que são nos céus, nos mares, as marés, as ondas, os tsunamis,
os vulcões, as pandemias, as enfermidades, as guerras, os rumores de guerras, o ódio ao povo de Deus. Quantas igrejas queimadas na Europa, quantas igrejas queimadas no Canadá. O Canadá tem sido alvo de um ódio ao povo judeu e ao povo cristão. Então tudo que nós vemos contra o povo judeu são coisas que certamente vão acontecer contra a igreja, mas é uma coisa de cada vez. Está mais incisivo com eles, porque são a minoria, mas também com a igreja. Então milhares de pessoas têm sido perseguidas no Oriente, alguns lugares da Ásia, a igreja tem sido perseguida. Isso aponta para a volta de Jesus. Ou nós participamos, ou nós nos envolvemos, ou nós vamos assistir do lado de fora. Ou nós somos aquelas virgens prudentes que mantêm as lamparinas acesas e com reserva de óleo, ou nós vamos dormir. E quando ouvirem a voz, o noivo chegou, pode ser tarde. Então o Senhor tem chamado a sua igreja, a sua noiva, ao arrependimento. Reconhecer que nós precisamos voltar para um lugar que nós já andamos antes. A maioria de nós já vivenciou coisas maravilhosas como igreja, milagres, sinais, moveres. Porém, nós estamos numa letargia, como que num sono. Então, quanto mais rápido for o culto para mim, voltar para casa melhor. Eu quero só cumprir a minha obrigação. Não. Isso não é uma obrigação. Você não é obrigado a vir, você não é obrigado a cultuar. Como diz os gaudérios, né? O obrigado é pau de arrasto, lomba acima. Ninguém é obrigado. Só que nós vamos por amor, por gratidão. Por quê? Porque o Senhor é bom, Ele nos deu o seu melhor, Ele derramou o seu sangue na cruz, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Estávamos condenados, estávamos sentenciados, mas o Senhor, Ele pegou a nossa condenação, Ele pegou o escrito de dívida que havia contra cada um de nós, e Ele pregou na cruz. Ele nos resgatou da morte. Porém, nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Por quê? Porque está muito próximo, estamos às vésperas. E assim Samuel, ele pega uma pedra, ele pôs entre Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos aqui, foi porque até aqui nos ajudou o Senhor. E se Ele nos ajudou até aqui, Ele vai continuar nos ajudando. Ele vai continuar nos abençoando. Porém, nós não sabemos o que nos espera. O que pode acontecer a partir do ano que vem? Nós não sabemos. Nós já viemos de um ritmo já de pandemia, que começa em 2020, passa todo o ano, 20, 21, e ainda respinga até os dias de hoje. A política nunca mais foi a mesma, as nações nunca mais foram as mesmas. Agora muitas nações estão entendendo que foram liberais para muitas coisas, estão fechando as torneiras, fechando as portas, fechando as fronteiras. E a igreja estava dormindo. E a igreja estava focada em disputas, quem é a melhor, quem é a mais bonita. Escândalos atrás de escândalos. Só que o modelo correto é o modelo de Jesus, e nós somos a igreja.
A igreja não é um prédio, a igreja somos nós, pessoas, e cada um de nós é representante de um reino vindouro. Cada um de nós representa Cristo. O Senhor habita em nós. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou. Até aqui nos ajudou. É motivo para agradecer, motivo para estarmos firmes, entendendo que a rocha, que é Cristo, salvou o povo de Deus. Salmo 18, não precisa abrir, verso 2, diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Se você ler isso aqui no hebraico, você vai ver que quando fala em a força da minha salvação é Yeshua, Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus, os salmos apontam para Jesus, de Gênesis a Apocalipse, sempre Jesus, tudo dele, por ele e para ele. E nós somos privilegiados. Porém, nós precisamos, eu imagino como que brasas com cinza por cima. Nós precisamos deixar que o vento do Espírito sopre toda essa cinza que está acumulada, para que o braseiro volte a queimar, a paixão volte a nos incendiar, a vontade, a sede de estarmos adorando, de estarmos no culto, de estarmos reunidos, de estarmos lendo, de estarmos buscando a Deus. Precisamos voltar para esse lugar. Precisamos voltar para esse lugar. E não é com subterfúgios, não falo de shows, eu estou falando de algo dentro de cada um de nós, algo que é individual. A salvação é individual, a gente sempre falou nisso, a salvação é individual. A adoração, ela começa individualmente, depois ela passa para o coletivo. Mateus 7, vamos abrir todos juntos. Interessante que Jesus, todo o seu ministério, ele faz menção ao Antigo Testamento, ele faz uma ponte entre o Antigo e algo que estava acontecendo, que é o Novo, a Nova Aliança, mas ele também aponta para o final dos tempos, aponta sempre para os últimos dias. E no verso 13 ele diz, capítulo 7 de Mateus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Gente, a porta continua estreita. A porta continua estreita, não mudou nada, não é fácil, não. A porta continua estreita. Ele continua: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Não mudou nada. Cautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Porque estão disfarçados de ovelha. Queridos, a Bíblia fala que nos últimos tempos as pessoas se acercariam de pessoas que liberam fábulas cuidadosamente, engenhosamente inventadas, coceira nos ouvidos, para ouvir aquilo que lhe agrada. Nós precisamos ser alinhados com a verdade. Não adianta a gente sair de um culto feliz, mas em pecado.
É melhor que nós saiamos até bravos com o pregador, mas abandonando o pecado. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Tem muita gente se dizendo profético, ensinando, mas que não dá fruto. Pastores que não cuidam de pessoas. Pastores itinerantes, pastores das internets. Pastor tem cheiro de ovelha. Pastor cuida de ovelha. Se não cuida de ovelha, não é pastor. Se não está envolvido com a igreja, não tem direito a se intrometer. Ouça pessoas que estão comprometidas com a noiva, que dão seu sangue, que dão seu recurso, que dão seu tempo, a sua vida, a sua juventude, seu dinheiro com a causa da igreja. Palpite, todo mundo dá. Temos que ser bíblicos. Palpite é para quem joga. E diga-se de passagem, tem muita gente jogando. E muita gente perdendo. E quase ninguém ganhando. Como dizia o pastor Adauri, pastor que sempre cuidou da gente no início da nossa conversão. E Deus manda alguém que era o melhor perfil para cuidar de alguém como nós na época. Ele era um homem simples, rude, forte, inteligente, conhecedor da Bíblia. E ele dizia: Flávio, o jogo, além de ser do diabo, eles roubam. E eu sempre ouço a voz dele. Ele mesmo falecido, ele ainda fala: o jogo, além de ser do diabo, eles ainda roubam. Você não acha que vai ganhar alguma coisa de uma máquina, de um sistema? É óbvio que não. Por quê? Porque o jogo, além de ser do diabo, eles ainda roubam. Verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não te profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus que falou, não foi Flávio, foi Jesus. Muitos dirão: mas eu fiz curas, sinais, maravilhas, eu expulsei demônios, eu escrevi livros, eu fiz conferências, eu lotei estádios. Malditos para o fogo. O fato de ferir a rocha e sair água não significa que isto está sendo aprovado diante de Deus. O fato de nós nos reunirmos e algumas coisas acontecerem não significa aprovação de Deus. Mas o que o Senhor quer, que nós façamos a vontade do Pai. Por quê? Porque naquele dia o Senhor pode dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva,
Transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aparentemente, os dois construtores, eles fizeram casas semelhantes, casas bonitas. O que aparecia era maravilhoso. Não basta nós frequentarmos, não basta nós nos intitularmos crentes, evangélicos. Nós precisamos fazer a vontade do Pai. Precisamos praticar a vontade do Pai. Precisamos praticar aquilo que está escrito. Por quê? Porque só ouvir por um lado e sair por outro, se nós não damos uma resposta prática, significa que nós não estamos vivendo de acordo. Significa que a nossa casa, ela está sobre areia. Tem muito cristão que qualquer dificuldade desaparece, some, fica brabinho com Deus. Por quê? Porque estava construindo sobre areia. E o que nós lemos aqui, o próprio Senhor Jesus falando, é que vai vir a dificuldade. A chuva, o vento fala de dificuldade. E quem manda a chuva e o vento não é o Satanás. Satanás não manda em nada. A chuva, a dificuldade, ela vem para nos provar muitas vezes. E certamente depois que nós somos aprovados, depois de uma dificuldade qual nós vencemos, nós nos tornamos autoridade naquele assunto. Quando nós conseguimos vencer na área do casamento, conseguimos resgatar o casamento, nós nos tornamos autoridade, ajudar outras pessoas. Quando nós nos tornamos empresários que passou por dificuldade, luta, quase quebrei, mas aí eu fiz isso, busquei, nos tornamos autoridade naquele assunto. Então o Senhor espera que nós venhamos vencer a dificuldade. Por quê? Porque a dificuldade vem. A dificuldade vai vir, a enfermidade, ela vem. Está amarrado? Não adianta amarrar. Ela vem. A idade chega, as coisas acontecem. O desemprego pode acontecer para qualquer um. Dificuldade financeira pode acontecer por qualquer um. Mas se a nossa casa, a nossa família está sobre a rocha, nós vamos enfrentar a dificuldade. Vamos vencer a dificuldade. Porque vai vir a chuva? Vai vir o vento? Vai bater contra a casa? Vai. Mas a casa, ela se torna inabalável. Por quê? Porque ela está sobre a rocha. E a rocha, ela é Cristo. A rocha é Cristo. Tudo que nós fizermos precisa estar sobre a rocha. Os planos, projetos, tudo. Se não está sobre a rocha, pode até dar certo, mas tem prazo de validade. Samuel, alguns milhares de anos antes, ele consegue ter um entendimento. Talvez aí 1000 anos antes de Cristo, ele consegue fazer algo profético. Ele coloca uma rocha e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, a rocha que é Cristo, desde o princípio, desde a eternidade, ela sempre foi o fundamento do povo de Deus. E agora nós vamos para a última parte, que é a ceia. E aí eu quero que você abra comigo primeira carta de Paulo aos Coríntios. Interessante que a igreja de Corinto, ela era uma igreja de uma grande cidade, muita prosperidade, mas de muitos problemas, perversão sexual, adultérios, coisas terríveis aconteciam, idolatria, tinha de tudo um pouco, vadiagem, era um caos. E eu imagino que essa igreja é muito próxima dos nossos dias, do que está acontecendo. E no capítulo 10, primeira carta, Paulo diz: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar,
tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, como com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós precisamos beber dessa pedra, precisamos nos alimentar, precisamos estar firmados nesta pedra. Por quê? Porque é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Será que Deus está se agradando de nós? Será que o Senhor está se agradando do nosso proceder, do nosso comportamento? Hoje é a hora que nós vamos fazer essa análise. Será que Deus está feliz comigo, com o meu proceder, com a minha família, a minha casa? Examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, cada um. Eles viram milagres, sinais, prodígios, maravilhas, beberam de uma rocha, beberam de Cristo, mas isso não significou que Deus estava se agradando deles. Pelo contrário, eles foram reprovados. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Todas as vezes que os nossos olhos, que a cobiça nos atrai, todas as vezes que desejamos coisas que não são lícitas, que são pecados, nós temos tempo de dizer não, de recuar, de fugir. Nenhum tipo de tentação, nenhum tipo de pecado, nós somos forçados a pecar. Você não é forçado, ninguém põe uma arma na sua cabeça e diz: não, trai, adultera, rouba, faz isso, faz aquilo. Sempre é uma escolha, uma decisão, é algo voluntário. Então há como recuar, dizer não. Vai chegar dias que nós vamos ter muitas vezes que pagar com a própria vida, sim. O exemplo foi no Egito, 20 e tantas pessoas, homens decapitados, por não dizerem não a Cristo. Vocês querem viver, é só negar esse tal de Jesus aí. Não, nós queremos morrer com ele. Mas isso não é algo assim, cometa o pecado ou não. Não, era morrer ou não morrer. E as viúvas estão felizes da vida, por quê? Porque receberam seus mártires, sabendo que uma grande ressurreição aguarda eles. Por quê? Porque os mártires, eles são diferenciados na volta de Jesus. Eles têm um lugar de honra. Leia Hebreus 11. Então o fato de nós frequentarmos uma igreja, nos autodenominarmos evangélicos, crentes, seja o que for, não significa que Deus está feliz com o nosso proceder, que estamos agradando a Deus. Então hoje é o dia que você vai examinar a si mesmo, e eu vou examinar a mim mesmo. Sempre tenho que melhorar.
Ah, mas eu sou bom. Então ora por nós, irmão. Se é bom, ora por nós, que aqui nós somos tudo mais ou menos. Deus é bom. Convidar que você possa baixar sua cabeça agora. Só não pode dormir, não pode cochilar. E nós vamos orar. Você vai orar, eu vou orar. Posso até ajudar em oração, mas é você e Deus. Pai, nós em nome de Jesus te exaltamos, Senhor, nesta noite. Senhor, a última Santa Ceia do ano. Até aqui nos ajudou o Senhor, nos livrou. Por mais que alguns de nós perderam tudo, seus bens, mas estamos aqui, vencemos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos reconhecer, como Samuel e o povo de Israel reconheceu os pecados, e os filisteus foram derrotados. Sim, Pai, perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, porque queremos ser pessoas melhores. Queremos fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa. Ela é agradável, mas ela é perfeita. Nós queremos andar nesse lugar da Tua perfeita vontade. Sim, Senhor, guarda os nossos olhos para que não sejamos atraídos pela cobiça daquilo que não nos é permitido, aquilo que não pertence a nós, aquilo que não é lícito, Senhor. Sela, Senhor, os nossos olhos. Sela, Senhor, nossos ouvidos, os nossos lábios, assim como Isaías disse que era um homem de impuros lábios que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, habitamos, Senhor, em meio a um povo de lábios impuros e muitas vezes praticamos também, Senhor, a impureza em nossos lábios. Sim, Pai, lava, pega uma brasa viva do altar, queima, Senhor, nossos lábios, nossos olhos, nossos ouvidos, Senhor, nossa mente, de todo pensamento que não vem de Ti. Nós rejeitamos pensamentos intrusivos, pensamentos malignos, cobiças. Sim, Senhor, te pedimos, Pai, nos perdoa, nos lava com o precioso sangue vertido na cruz. Sim, Pai, que nós possamos nesse final de ano entregar um fardo, Senhor, de tudo aquilo que te desagrada, lançar ao pé da cruz. Sim, Senhor, eis aqui, Senhor. Sim, Pai, deixamos ao pé da cruz tudo que te desagrada, atitudes, pecados, pensamentos. Sim, Pai, lançamos ao pé da cruz. Pai amado, em nome de Jesus, gera em nós um senso crítico de pecado, porque Teu Espírito convence o mundo da justiça, do pecado, do juízo de Deus. Sim, Senhor. Sim, Pai, nos lava, nos limpa, Pai, para que nesta noite possamos tomar e comer da Santa Ceia, que não venhamos perecer por murmurações, por cobiçar as coisas más, por praticar a imoralidade, Senhor. Sim, Senhor, nós te pedimos, Pai, nos perdoa, nos lava, nos limpa de todo o mal, em nome de Jesus. E Pai amado, nós queremos abençoar, Pai, o suco de uva, fruto da videira, consagramos em nome do Senhor Jesus, abençoamos também o pão, consagramos o pão, Pai amado, em nome de Jesus, e te pedimos, Senhor, venha estar conosco, Pai. Tu és o nosso convidado de honra nesta noite. Toda honra, glória, majestade e louvor pertencem a Ti, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, por favor.